Olá, amigos e irmãos. Ouçamos agora, mais uma vez, as reflexões do Evangelho, pedindo a Deus que nos traga paz e serenidade, clareza de compreensão acerca do Evangelho, que será lido e refletido por nossa amiga Ângela Linhares. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesse instante. Vamos agradecer a Jesus por este encontro. Na verdade, o encontro com o Mestre é permanente, de certa forma. Mas esse momento mais reflexivo, que pode ser partilhado, ele tem suas horas, como diz o povo, não é? Hoje nós vamos estudar as aflições. É o capítulo 5º, o capítulo, como a gente disse, mais longo desse Evangelho. E o item 13, o capítulo diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E no item 13, que é a parte que fala de motivos de resignação, diz o seguinte: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto pensa ser de longa duração o sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista espiritual abarca de um só golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz a si mesmo que este momento penoso passará bem depressa e a certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, quando a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira de encarar a vida é diferente dependendo da posição em que a gente se coloca. Quando a gente diminui a importância das coisas deste mundo, modera nossos desejos, contenta-se com nossa posição sem invejar a dos outros. Quando a gente atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta, ele aure nisso uma calma e resignação tão úteis à saúde do corpo como da alma, ao passo que a inveja, o ciúme, a ambição sem fim tortura a pessoa e aumenta suas angústias e misérias, as misérias e angústias de sua curta existência. Aqui está, a gente vê aqui por estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus diz que há uma compensação, há alguma coisa que é diferente quando a gente aprende com as vicissitudes, as dores, as dificuldades, as labutas, como diz o povo, da vida na Terra, dessa vida que a gente conhece. Mas ela é um ponto na nossa vida infinita. Por isso que, se a gente se situa do ponto de vista espiritual, a gente consegue perceber, sobretudo com a ideia das reencarnações sucessivas, consegue perceber como o que a gente está vivendo passa e parece um ponto no infinito. Esta ideia de como a forma de acolher um sofrimento, ou uma coisa que é inevitável, vai depender do ponto de vista em que a pessoa se coloca, também tem a ver com outra reflexão, que é o que a gente chama, o que aqui no texto chama motivos de resignação. A resignação é um consentimento do coração. Como é isso? Como consentimento do coração? É que a obediência é o consentimento da razão e a resignação do coração. Interessante, né? Você pode consentir. Eu estou vivendo isso, pronto. Com a razão, com o seu desejo de
entender aquela situação, mas seu coração rejeitar todo o tempo. Por isso que às vezes a gente vê a pessoa infeliz, dizendo que aceita tal coisa, mas no coração não está aceitando. Então ela não está resignada. Essa resignação, Kardec diz aqui, comentando, que não vai significar nunca que você cruze os braços, mas é que você tem que discernir, quer dizer, distinguir naquele momento que você pode já ir mudando e o que ali, naquela hora, você precisa esperar. Ou seja, há coisas que você deve enfrentar para transformar. Mas tem coisas que você não pode modificar assim a toque de caixa, como o povo diz, ou de repente, ou de forma assim imediata. Porque são coisas que às vezes são resgates de muitas vidas. São questões que a alma vai lidar com dificuldade, com certeza, mas que envolve situações de um passado longínquo. Mas como a gente não sabe qual é a situação que envolve um passado muito longínquo e o presente de agora, a gente deve abraçar as situações da vida, que é essa resignação, para ou enquanto muda as situações. Quando você abraça, quer dizer, você não deixa de amar as situações porque uma coisa você reflete que não é uma coisa boa, que é uma coisa que faz sofrer. Mas você deve dizer, eu estou vivendo isso, vou transformar essa situação na medida do possível, mas eu acolho esta experiência. Então, há uma resignação do coração. Quando você diz, e vou tentar mudar o que eu puder. O que eu não puder também, eu vou acolhendo enquanto trabalho esse movimento de transformação. Já hoje a gente vai ver como às vezes, mesmo os espíritos que são de um nível elevado de moral e de conhecimento e de amor, eles também precisam enfrentar transformações. E elas não são fáceis para ninguém. Elas envolvem a perda de lugares acostumados, lugares no coração dos outros, na forma como os outros nos viam. Essas são as perdas mais difíceis. Mas, às vezes, você mudando de lugar, você muda de visão, quer dizer, os outros mudam a visão a seu respeito. E aí você precisa ter a humildade de aceitar que eles lhe tratem menos bem, porque por orgulho acham que você está rebaixado ou já não tem aquele nível, ou qualquer coisa dessa natureza. O que importa é que a gente deve abraçar as situações reencarnatórias, inclusive para poder transformá-las. Nós precisaremos abraçá-las. Então, vamos ver aqui só um pouco uma situação e depois comentá-la. Quando Eurípides Barçanufo, que é o médium da região de Sacramento, um lugarejo de Minas pequenininho, que acabou por ser conhecido, acho que vai ser conhecido no mundo inteiro, já é conhecido no país, tanto nos meios espíritas, sobretudo, mas também nos meios em que as pessoas estudam fenômenos sociais. Porque ele adquiriu, Eurípides Barçanufo, uma importância social tremenda, já que ele atendia com a sua mediunidade de cura toda a região de Minas, um pedaço ali perto do Rio de Janeiro e até São Paulo. As pessoas saíam desses lugares para que ele pudesse dar uma receita, e ele também entregava o remédio, né? Ele plantava as substâncias, aquelas plantas das quais ele retirava substâncias, né? Para fazer os remédios homeopáticos e outros naturais, como se chama hoje. Além disso, ele utilizava o passe, o evangelho, a prece,
a desobsessão, os espíritos que já estavam meio enlouquecidos, ele acolhia em determinado espaço, que era o sótão, a parte de baixo da escola que ele dirigia. Mas a gente vai mostrar hoje a necessidade que ele teve de perder o lugar que ele tinha, de uma pessoa que dirigia o colégio único da cidade, de uma pessoa que era ligada ao movimento católico, que dirigia uma sociedade beneficente, São Vicente de Paulo. Era uma pessoa muito benquista na igreja do seu tempo, daquele lugarejo. E em um momento em que ele escuta o que vem da vida a seu para ele realmente responde com aquilo que foi planejado largamente por tanto tempo antes dele reencarnar. E a gente precisa ficar atento ou atenta para todas as situações. Vamos dizer todas não, porque existe a vida com seu movimento natural e belo. Mas a gente diz assim, ficar atento para que não se deixe passar uma ocasião muito importante de ser útil ou de mudar. Quando vier esta mudança, que às vezes é compulsória, quer dizer, a gente diz compulsória significa na marra, quer dizer, a gente não escolheu de certa forma, pelo menos naquela hora da vida presente. Aquela mudança vem, uma pessoa desencarnou, você vai precisar assumir a família, ou assumir uma pessoa que seu pai ou mãe sustentava. Vai acontecer alguma coisa assim. Ou uma pessoa está doente, vai precisar dos seus cuidados, de algum modo, né? Ou você passa a trabalhar em um novo lugar, porque perdeu aquele lugar, com as vicissitudes aí da pandemia. De qualquer forma, há essa mudança compulsória, quer dizer, que a gente não escolhe, pelo menos nesta vida, e se lembrando, porque elas implicam transformações, às vezes, sociais, que acabam por desaguar na sua própria vida, por intervir na sua vida. E também implicam em situações que Deus preparou para a gente como grandes coisas, mas que a gente não vê a princípio. A gente, a princípio, não vê. Por exemplo, vamos começar dizendo, o Eurípides morava em Sacramento, mas tinha um lugarejo mais afastado ainda, essencialmente de pessoas que trabalhavam com a terra. Não tinha outras pessoas, só as que trabalhavam de forma muito rude, muito simples, não sabiam ler, eram pessoas muito dedicadas ao ofício do camponês, né? do plantio, do cuidado. E assim, essas pessoas, nesse lugar chamado Santa Maria, onde morava o tio do Eurípides Barçanufo, que ele diz aqui, os biógrafos que são espíritas dizem que ele reencarnou com a missão, com a tarefa de indicar o espiritismo para o Eurípides, porque ele estava nas fileiras católicas. Só existia isso nesses lugares. Como ele ia ficar espírita? Então ele era muito amigo desse tio senhor Mariano. E ele morava nesse lugarejo chamado Santa Maria, que era esse lugarejo agrário, só de pequenas pessoas que plantavam na terra. Não tinha terra de grandes senhores. Por quê? Porque, olha aí a preparação espiritual. Muito tempo antes, acho que até mais de séculos, um padre casado com uma escrava teve um filho chamado Capitão Roque, São Roque. E ele era, sabendo-se filho de uma escrava, casada com um branco, ele resolveu alforriar, ele comprou e alforriou todos os escravos dali e disse, muito antes de qualquer movimento nacional nesse sentido, abolicionista, e ele pegou os escravizados, deu um pedaço de terra para cada um, para eles plantarem o que eles chamam de lavoura de subsistência, que é aquele plantio que serve para você se alimentar a sua família, às vezes sobrar um pouco para você trocar,
ou até vender, fazer uma venda de algo, se for o caso. Mas tudo de uma forma comedida e simples. Então aquilo ali não vingou o latifúndio, as terras todas divididas, aquela casa que eles, gratos a esse senhor, fizeram, os antigos escravos, acabou com o tempo, era usada para várias coisas. Era usada para um instituto que trabalha hoje com profissionalização de adultos. E vários lugares dali, de Santa Maria, depois de Eurípides, depois do Espiritismo ali chegar, são lugares assim, pousadas para quem chega com problemas e quer passar um tempo num lugar tranquilo e vai morar ali. Então, os habitantes que se chegaram, desde esse tempo em que esse filho de escrava com branco deu à terra um pedacinho da sua terra, esse capitão Roque, ele deu um pedaço para cada pessoa, cada antigo escravo, e cada escravo ficou liberto e trabalhando na sua terra. Muitas pessoas vinham de fora e trabalhavam ali e viviam aquela vida simples, sem haver grandes donos, não é? E esse lugar prosperou desse jeito. E foi neste lugar que Eurípides foi viver sua primeira experiência mediúnica, assim, em sessões mediúnicas. Antes, esse tio, ele vivendo essa vida, assim, de certa forma, com certo status, né? Porque a família dele era muito pobre. A mãe teve 15 filhos, ele passou necessidade na infância. Mas, de certa forma, ele, como pessoa, ele era reconhecido em toda a cidade, sobretudo no colégio, pela sua inteligência. Ele falava várias línguas e tudo. Isso era muito raro. Sabia astronomia, sabia calcular. Ele olhava assim, calculava distâncias de galáxias, assim, coisas assim que você percebe que não foi naquela vida, nem tinha esse conhecimento ali. Aí ele era respeitado, mas veja como as coisas mudam e como é difícil. Essa é a reflexão de hoje. A gente enfrentar mudanças compulsórias, quer dizer, mudanças que você vai precisar fazer sem parecer haver escolhido. Eu digo parecer porque no mundo espiritual a gente escolhe pelo menos diretrizes que vai viver, determinado gênero de provas ou de experiências. A gente escolhe, mas quando chega aqui se esquece. E daí fica achando ruim a gente, fica sem perceber o que podemos aprender e desenvolver naquela situação. Então, Eurípides, quando o tio dele falava sobre os espíritos e tudo, ele negava, até que ele se sentiu cansado. Pegou um livro que ele tinha ganho. Aí tem toda a história do livro, que não dá para contar, que tinha chegado às mãos dele, que era depois da morte do Leon Denis, né, o Consolidador, o que continua a obra de Kardec. Em parte fica durante o tempo de Kardec, seu amigo, ajudando depois do desencarne de Kardec. Ele era mais novo, continua. Então, Leon Denis, ele escreveu esse livro depois da morte. Quando o tio senhor Mariano deu esse livro para o Eurípides ler, ele passou a noite lendo à luz de lamparinas, né? Naquele tempo, as ruas eram lampiões de gás, não tinha calçamento. Olha que beleza, as pessoas deviam ver a lua, não é? De outra forma. Então, ele leu até quase de manhã e, quando amanheceu, ele disse: eu sou espírita. E quis conhecer o trabalho do Mariano, do seu Mariano, do tio senhor Mariano, nesse lugar só de pessoas que tinham pedacinhos de terra, esta antiga grande fazenda em que o dono libertou os escravos muito antes, nunca quis a escravidão lá, ele era filho de um escravo com a branca, talvez sensibilizou-se por aí e dividiu cada pedacinho. Então só tinha pequenos trabalhadores de terra. Todos ficaram espíritas, porque nesse lugar havia tantos fenômenos que eles não sabiam explicar, já não aguentavam mais as coisas, as telhas voavam, as
as coisas mais estranhas. E eles, de repente, falavam outras... Eles que achavam que não tinham cultura, porque todos têm cultura. Às vezes, nos falta uma determinada cultura. Então, eles falavam, de repente, coisas de culturas diferentes. E então, eles chamaram um moço de outra região, que era espírita e que eles conheciam, para ir lá explicar alguma coisa do que lhes acontecia. E foi aí que ele ajudou a montar a primeira reunião mediúnica nesse lugar. E quando ele montou, já estava funcionando quando Eurípides foi lá. E é linda a forma como ele contacta a mediunidade desses homens simples. A forma como é descrita. Aqueles homens fortes que trabalhavam um dia na terra, plantando, com a enxada. Chegavam em casa, trocavam alguma coisa, comiam alguma coisa, se trocavam, banhavam. Chegavam neste lugar chamado Centro Espírita Fé e Caridade e você ouvia grandes espíritos falar para eles. Nesse dia que Eurípides chegou a primeira vez, ele ouviu o João Evangelista falar, explicar o Sermão do Monte. Por que dizia no sermão, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra? Porque a terra vai se transformar, então eles terão direito de continuar nela. Se eles forem muito violentos, eles irão aprender outras coisas em outros lugares, em outros planetas, em outras, vamos dizer, em outras situações espirituais, já que eles não deram mostras, depois de tantos milhares de anos de história, de movimentar-se no sentido de modificar a violência. E um dia a Terra não terá mais guerras nem violência. Claro que isso não é gratuito. A gente vai trabalhar nesta direção, não é? Então, o que a gente dizia que às vezes a gente tem que acostumar a perder a imagem que a gente tinha. A gente vai perder algumas coisas nessa situação nova e ganhar outras. E essas que a gente ganha, a gente só vê e percebe às vezes muito tempo depois. Então, o que foi que ele perdeu? Simplesmente as pessoas tiraram todos os móveis, todos os alunos, e os professores se demitiram da escola que ele dirigia. Aí ninguém falava mais com ele, as pessoas pensavam que ele tinha enlouquecido, porque tinha ficado espírita. Aí ele um dia está chorando convulsivamente, chorando, sem pensar em desistir, claro. Aí ele sente uma espécie de êxtase. Êxtase é uma experiência mística, uma experiência espiritual, na verdade, em que a pessoa se sente como que transportada para um estado, assim, as pessoas chamam o sétimo céu, né? Para um estado de felicidade que na Terra costuma não acontecer. Então é uma experiência inesquecível para quem a vive. E ele estava vivendo isso. De repente ele sentiu a presença de espíritos que o ajudavam. E depois desse choro convulsivo, e observam que haviam escrito um papel em cima da mesa. E quando ele lê, era Maria, e ele percebe no êxtase que era ela, né? Ele diz, dê o nome, abra o colégio de novo, dê o nome Allan Kardec. Que o nome era Liceu Sacramentano. Ele disse, esse nome é um resquício das vaidades terrestres. Coloque o nome Allan Kardec e sirva a meu filho, a Jesus. Eu cobrirei o colégio Allan Kardec com o manto do meu amor, ela disse. Ele fundou o colégio, então, de orientação espírita. O que significa que ele forçava as pessoas a serem espíritas? Não, ele oferecia o espiritismo em determinado dia, mas
o pensamento em termos de caridade era espírita. A forma como ele pensava, o amor e toda a diretriz que vinha desde Pestalozzi era espírita. Aí os estudiosos vão dizer, por que Pestalozzi? A gente pensa que Pestalozzi estudou criança especial. Não, podia ter estudado, mas não. Ele que as pessoas, ele criou o método do amor, ele cria a teoria do amor pedagógico. E as pessoas que lidam com crianças especiais ou com alguma dificuldade, elas precisam desenvolver o amor, tanto os professores como os pais. Então, como ele desenvolveu a chamada teoria do amor pedagógico, em que ele dizia que as mães que amam muito, deviam ser mais reflexivas, e os professores que refletem muito, ou pelo menos um tanto mais, poderiam ser mais amorosos. Ele traz várias questões para a teoria do amor pedagógico, o aprendizado também pela intuição, a afetividade presente junto à razão, a ética e a moral, essa multiplicidade de dimensões humanas, tudo isso ele traz. E como é que ele conhecia isso de séculos passados? Eurípides, ele tinha em uma reencarnação antiga sido Lavater, que é um grande amigo de Pestalozzi, que conhecia a obra dele e muitas coisas que ele fazia no Instituto de Verdun, na Suíça. Então, que foi onde Kardec estudou. Kardec estudou com Pestalozzi, né? Esse grande educador, que era francês, mas que foi montar esse grande educador que foi montar um colégio na Suíça. E Kardec, que era francês, foi estudar lá. Então, a gente vê que ele perdeu de início muitas coisas. E aí ele tem força de manter-se. Quando ele abre o colégio, toda a cidade volta a estudar, e mais. E grandes professores e os outros voltam, e tudo fica pleno de possibilidades que vão se efetivando. Ao lado disso, ele faz aquele trabalho que a gente já falou de cura, tem uma farmácia do lado, deu a casa dele um pedaço do terreno para a escola, para a farmácia, atendia as pessoas em determinadas horas do dia, no fim da tarde visitava cada uma que estava doente. 4 horas da manhã ia para o plantio desses elementos, dessas plantas, das quais ele extraía as substâncias medicinais, as substâncias curativas, e fazia ele mesmo os remédios homeopáticos, psicografava Bezerra de Menezes para o receituário mediúnico e doava o remédio e a receita para quem chegasse lá doente. Então vinha gente até de São Paulo, de outros estados. Foi uma coisa fantástica. Mas antes disso ele foi vereador, ele fez muitas coisas na cidade. Primeiro bonde, ponte tal, estrada de ferro, coisas assim para o povo. E muitas coisas mais ele desenvolveu. A cura da mãe dele, que durante 30 anos, quando ela viu uma má notícia, ela tinha crises. E como ela tinha tido 15 filhos, todos eles gostavam dela, o próprio marido gostava muito, Mojico, o nome dela era Meca. Mas eles não conseguiam curá-la. Foi o Eurípides, a partir do espiritismo, que vai conseguir curá-la. E ela tinha uma mediunidade que ele achava fantástica. Ela, dando passe, ou ajudava os espíritos com preces, e isso tinha um efeito fantástico. Então, quando ela começa a utilizar, além do amor que ela tinha pelos filhos, mas ela se devota também a alguma coisa na área de cura, ela desloca essa energia dela para aí, e certamente espíritos antigos que a atrapalhavam na vida, que certamente tinham sido companheiros de alguma insensatez no passado, de alguma grave insensatez ou muitas, eles a abandonaram porque não encontraram mais afinidade, não encontraram mais sintonia. Então a gente vai refletir hoje sobre isso e sobre o amor. No meio de tudo isso, o amor dela era tão programada, a reencarnação do Eurípides, que não podia tardar. E
Como era um tempo de guerra, as pessoas podiam ser convocadas, os jovens pobres, sobretudo, para ir para as fronteiras. Aí o pai do rapaz, do Mojico, o nome dele era Hermógenes, mas chamava Mojico, no instante disse, eu vou arrumar um casamento. E a Meca tinha 14 anos, ele 18, eles se viram na hora de casar. Para você ver como o mundo mudou, não é? Foram felizes. Podia não ter sido, porque certamente hoje se sabe. Isso mostra que o mundo evoluiu, que há que se conhecer, pessoas que vão viver em comum, que vão ter projetos de vida comum, porque a família, independente desse laço entre duas pessoas, ela envolve um projeto coletivo, que é pensado antes da reencarnação, que pode ser mudado, com certeza, mas que é importante que se possa discernir sobre esse projeto e qual a nossa parte nele. Mas esse amor do pai pela mãe deu um lastro importante para a grandeza da obra do Eurípides, porque toda a família se envolve. As irmãs, uma arruma o jardim, outra arruma a casa dele, outra fica com ele fazendo os remédios, outra ajuda no receituário, a mãe ajuda, menino, tudo, o pai sempre foi aquele paizão, né? Tinha uma loja simples, comercial, e o Eurípides ficava cuidando dos cavalos que chegavam, ele gostava de andar de cavalo também. Cuidava dos cavalos desde criança, pastorava, como diz o povo, né? Aí ganhava aqueles trocadinhos, juntava tudinho e dava para a mãe. Então, eles queriam muito bem a ela. Ele deixou de fazer medicina no Rio para não deixá-la nessa situação. E ele realmente consegue, a partir do pensamento, de todo o trabalho espírita, do começo, né? Já no começo ele consegue a cura dela, porque ela desloca todo aquele movimento, vamos dizer, de susto, de abalo, que os espíritos inferiores utilizavam para dominá-la. Ela desloca para o amor universal, para o amor pelo próximo, que sofria mais do que ela. E aí eles não acham mais sintonia e há uma proteção para a obra que a gente vai realizar. Às vezes, a gente não tem proteção por nós mesmos, mas pela importância social ou para o outro daquilo que a gente vai fazer. Por isso que todo gesto de amor cobre uma multidão de enganos, porque ele como que lava esses resquícios de insensatez da alma. Então hoje vamos ouvir para a gente perceber em que ambiente amoroso nasceu Eurípides, com um pai Mojico e uma Meca que se amavam tanto. A gente vai escutar hoje a Flor Amorosa, aquela música da Rosa, da Flor Amorosa, uma coisa assim, uma canção antiga, muito bonita, que nos vai fazer lembrar como no meio dessas situações tão que nos parecem hoje coisas que infelicitaram muitas pessoas, com certeza. Mas no meio disso tudo existe sempre o amor, as possibilidades de transformar situações de mudança compulsória, quer dizer, no caso do Eurípides, ele tinha escolhido antes, mas quando ele escolheu ser espírita, ele não imaginava que ia cair a cidade sobre a cabeça dele. E aí ele assume, e aí ele vai em frente, e aí ele vai perceber depois que há toda uma programação espiritual que vai se deslanchando, quando ele responde em sintonia com o Mestre dos nossos caminhos, Jesus. Muita paz, graças a Deus.